Aê, estamos ao vivo. Oi, gente. Quem for entrando aí, vai encaminhando para os coleguinhas. Hoje nosso tema vai ser bem bacana. Vamos aprender bastante. Oi, oi, oi. Oi, tia, deixa eu só te adicionar aqui. Convite, agora a senhora tem que aceitar, tá? Esse já aparece. Na hora que a senhora aceitar, já vai entrar ao vivo. Boa noite para quem está chegando. Como que vocês estão? Oi, opa. Sim, agora vira a câmera para como se você fosse fazer selfie. Aê! Oi? Tá dando certo para ver a tela também? Tá. Ah, então tá bom. Boa noite, tia. Benção. Boa noite, tudo bom? Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe a todos. Amém. A nós. Deixa eu só tentar arrumar essa coisa aqui mais para trás. Gente, como é que tá aí? Tá todo mundo conseguindo ver bem? Tanto eu quanto minha tia. Sejam todos bem-vindos. Já aproveito para falar quem for entrando aí, compartilhe a live com seus amigos. Hoje nós iremos trabalhar mais um tema do projeto 23 Passos para um 2023 abençoado. E eu convidei essa pessoa super especial, que é a minha tia Ana. Para quem não sabe, a tia Ana, ela é irmã do meu pai, né? Então, hoje nós vamos falar sobre cuidar das nossas finanças. Eu acredito que esse é um tema que toda vez que começa o ano é a preocupação de todo mundo. Esse negócio de dinheiro, tem sempre muito comentário, e às vezes a gente fala, mas não sabe como agir, realmente como cuidar, e a gente quer aprender sobre isso, tá? Principalmente quando a gente tem a Bíblia como o maior meio de instrução para as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender com uma história bem legal da Bíblia e aplicar para nós também. Deu certo aí? Espera aí que meu negócio tá bagunçado aqui. Não Então sei o que tá. que deu. Ele Enquanto caiu isso, ali. gente. Ah, tá. Vou Enquanto tentar isso, arrumar. encaminhe para os Peraí. seus amigos, manda aí para o seu colega, para aquele que fica te reclamando que está sem dinheiro. Se bem que a gente não tem aqui uma, como é que fala? Uma solução específica, a gente só tem É, dizer para quem não conselhos, tem né, dinheiro, tia? bem-vindo ao clube. Tá dando sem dinheiro, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Mas a gente vai aprender bastante hoje sobre o que a Bíblia tem pra gente sobre esse tema, algumas passagens sobre esse tema aí, tá? Olha, esse meu suporte está bastante teimoso, Tem nada não, a mas gente espera. eu acho que agora ele vai se pegar. Então tá. Então, você que está sem dinheiro, ó, bem-vindo ao clube, tá? Bem-vindo ao clube, tia Ana. Aqui, aqui Eu digo acontece mesmo. com várias pessoas. Aliás, com a maioria da população, né? É. Com a grande maioria. Um Ai, ai. pouquinho, Mas deixa eu é. pegar um negócio aqui. Então tá bom. Peraí. Tá bom. Vai compartilhando aí, galera. Aproveitar e compartilhar também aqui, que eu sei que tem algumas pessoas que eu ainda não mandei. Compartilhem aí. E quem for chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá. Aí, voltando. Oi. Organizando o negócio ali, né? Com o muito quente. Oi. Então, o Vamos que que lá, você gente. Então, disse antes sobre de dinheiro? começar, tia, se apresenta aí para quem chegou agora e não viu falando quem a senhora é. Bem, o meu nome é Ana, né? Eu sou tia da Evelyn, essa moça
bonita, simpática, que vocês conhecem. E devo lhes dizer que eu sou muito leiga nesse negócio, né? Aliás, vocês devem ter percebido pela maneira como eu andei mexendo ali. Mas devo lhes dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Com as pessoas que seguem a Evelyn, essa menina inteligente. A Evelyn realmente é um presente de Deus nas nossas vidas, na nossa família. É uma menina muito amada, e ela é moça grande, né? Já virou moça grande. E eu sou professora e gosto de conversar, né? Como todo professor, gosto de conversar, mas isso é uma coisa assim muito da minha personalidade mesmo, né? Falar demais. Mas aqui a gente vai tentar falar assim, um pouco com mais critérios, né? Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Bem-vindos e vamos à nossa conversa. Bora lá. Hoje, gente, trabalhar sobre este tema, eu escolhi uma personagem. Tia, vamos lá, você, professora. É a personagem ou o personagem? Eu sempre fico na dúvida, já me ajuda. É a personagem, né? Geralmente a gente usa os dois termos. É? Ah, então tá bom, então tá certo. Hoje a gente vai falar sobre José, José do Egito. Acredito que desde criancinha aí, quem já vai para a igreja, já ouviu falar sobre a história de José, que na minha humilde opinião, ele foi assim um dos melhores administradores que a gente tem como exemplo da Bíblia, né? E aí eu queria começar lendo lá em Gênesis 41, no versículo 33 e 34. Que diz assim: portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Aí o 34 diz assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Para quem não sabe sobre essa história, eu vou tentar dar um resumo, aí a gente entra para falar sobre o tema, tá, gente? Bom, José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele, e aí ele foi parar lá no Egito. Quando ele chegou no Egito, ele passou por muita coisa. Primeiro ele foi servo de Potifar, depois ele foi mandado injustamente para a cadeia. Lá na cadeia ele revelou os sonhos, né, do padeiro mor, do copeiro mor. E chegou um momento em que o próprio rei do Egito, né, no caso Faraó, teve um sonho e aí lembraram que José interpretou o sonho daqueles, né, funcionários, digamos assim, do palácio na época que eles foram presos. E quando o faraó teve sonho, ele sonhou que tinha lá as 7 vacas gordas e vinham as 7 vacas magras, né, que dominavam as outras. O mesmo acontecia com as espigas. E quando José explica para ele o significado desse sonho, que era, você vai ter lá os 7 anos de fartura, porém vai chegar um momento que você vai enfrentar crises. E aí eu acho o José bem estratégico, porque ele, além de interpretar o sonho e dar realmente a revelação que Faraó sentiu a paz e entendeu que era disso mesmo que se tratava, ele fala que é para Faraó colocar então um administrador para cuidar dessa situação, porque viria muita coisa para eles enfrentar depois desses 7 anos de fartura. E aí ele traz para a gente aqui uma estratégia muito interessante, que é a quinta parte. E aí, Tia Ana, dá uma explicadinha aí, o que, que seria essa quinta parte para a galera entender? A quinta parte é 20%, né? Você pega 100%, divide em 5, né? E vai tirar a quinta parte. Que seria, no caso, 20% daquilo que a gente gera, né? De renda. Isso seria a quinta parte, né? E falando de José, José é uma pessoa, assim, um personagem bastante intrigante, que eu acho, né? Todas os personagens bíblicos, eles trazem ali lições, né? Inclusive, você que está nos assistindo, se você é uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia, eu lhe garanto que você fará uma leitura muito interessante, né? Se você começar a ler a Bíblia. Se você gosta de história, se você gosta de poesia, filosofia, a Bíblia tem muito Uhum. desses temas, então você vai ser uma pessoa que vai ler uma literatura muito legal se você começar a ler a Bíblia, né? E José é uma das pessoas que me intriga, porque a gente lendo a história dele, a gente percebe que ele era uma pessoa bem-sucedida em tudo. Aí eu fico pensando, como que José era bem-sucedido em tudo? Qual o segredo disso?
né? Por que que ele era bem-sucedido em tudo? Todos nós temos altos e baixos da nossa vida, e José também tinha. Mas, assim, de modo geral, inclusive a própria narrativa ali diz que José, tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Então, se alguém tivesse precisando de uma bênção, era só passar por perto de José, que seria abençoado, né? E aí eu fico pensando, mas José foi uma pessoa que sofreu muito, né? No início ali da sua vida, ele perdeu a sua mãe ainda criança, e a mãe assim, é uma figura muito importante na vida da gente, né? E ainda bem que lhe sobrou o pai, né? E os irmãos, mas os irmãos não eram assim amigáveis com José, né? Então ele passou por muitas situações de dificuldade, mas nada disso foi capaz de apagar o brilho que ele tinha, nada disso foi capaz de apagar a luz que ele tinha, né? Então José é uma personagem muito interessante. E aí eu estive meditando, por que os irmãos de José quiseram vender? Né? O que levou os irmãos a fazer isso? E aí eu fiquei imaginando, enquanto José era lá um menino, né? Porque ele foi vendido aos 17 anos. E antes José sonhava, vivia sonhando, né? Como que a gente diz, vivia no mundo da lua, mas na verdade ele não vivia no mundo da lua, ele vivia sonhando, literalmente dormindo, né? Sim. Aí no outro dia, quando amanhecia o dia, ele falava para os irmãos dele, sonhei com vocês, né? E os irmãos diziam, ah, é? Sonhou? Então me conte aí. E José vinha, né, contando seus sonhos, né, para os irmãos. E, e o que eu acho muito interessante é que a família, de um modo geral, conseguia interpretar esses sonhos. Parece que era uma prática muito comum na família dele, porque o próprio José, ele não chegava no dia posterior ao sonho e falava assim para os irmãos, olha, eu sonhei isso, mais isso, e vai acontecer assim. Não, eram os próprios irmãos que diziam. Então, quando José chegou e disse para eles, olha, eu sonhei que a gente estava colhendo trigo, de repente o meu feixe se levantou, os de vocês se curvaram para o meu. Aí os irmãos disseram, o quê? Você está querendo dizer que você vai governar sobre nós? Ele mesmo disse nada disso, os irmãos que diziam. Aí depois que ele falou, olha, eu estava lá e daí o sol, a lua, 11 estrelas se curvaram para mim. O próprio Jacó disse assim, que é isso, menino? Oxe, que você está falando essas coisas? Você quer dizer que eu, seus irmãos, sua mãe, todos os dias vamos nos curvar diante de você? Então, parece que era uma prática muito comum entre eles, né? Eu não sei como que eles conseguiam essa sabedoria de interpretar os sonhos, né? E eu fico pensando, será que José teria como ter sofrido menos? Não sei, talvez, né? Talvez se ele tivesse um pouco mais de maturidade e a partir do momento que ele contou o primeiro sonho, que ele viu que a coisa não ficou muito legal para ele, ele poderia, de repente, não vou contar, né? Vou contar só para o meu pai, até porque, diga-se de passagem, que José era o filhinho do papai, né? Era o filho da mulher amada, e tem todo um contexto histórico ali por trás da vida de José, porque que Uhum. ele era tão especial para o pai dele, né? E no começo, os irmãos riam dele. Ah, lá veio o sonhador, lá veio o sonhador. Mas aí, o dia que, digamos assim, que o negócio ficou assim mesmo uma maneira insustentável de conviver, foi quando ele ganhou aquela túnica colorida. Né? Quando ele estava só sonhando, ele era objeto de zombaria. Ah, moleque, é você, moleque, vai ficar sonhando, né? Mas de repente o pai deu uma túnica de várias cores para ele e aquilo então os irmãos perceberam que José era tratado com diferença, não só no sentido de ser o filho preferido, o filhinho amado do papai, o filhinho mimado, o moleque fofoqueiro, porque né, os irmãos iam para os campos e José chegava dando as más notícias do pai. Aí ele passou a ser um objeto de ódio por parte dos irmãos. Os irmãos já não conseguiam conviver mais em paz com ele a partir do momento que ele ganhou aquela túnica. Porque aquela túnica, naquela civilização, né, no costume daquele povo, ela não tinha só um significado de uma veste. Naquela época, né, não era como hoje, que a gente tem as possibilidades de ter várias cores e tudo mais. Então, dava muito trabalho aquilo. Era só uma pessoa muito importante que recebia uma túnica daquela.
Então, quando os irmãos viram José com aquela túnica, eles perceberam que na cabeça do pai deles já estava decidido que José seria a pessoa que ia liderar sobre o clã, né? Porque naquela época tinha o costume, né, do primogênito tomar responsabilidade da família na ausência do pai. E o primogênito era Rubem, mas por razões outras, que se você ler a Bíblia mais para frente, quando Jacó foi morrer e abençoou seus filhos, lá ele diz o motivo pelo qual Rubem não seria o primogênito. E diga-se de passagem que José era o primogênito de Raquel, e Raquel era a mulher A mulher amada. amada. Então ele não era o primogênito de Jacó, né? Mas era o primogênito de Raquel, que dentro do coração de Jacó era o primogênito dele também, né? Com aquela mulher. Então, quando ele ganhou aquela túnica, aquilo ganhou um peso maior sobre os ombros dele. E aí os irmãos perceberam que realmente o pai tinha a intenção de fazer com que José fosse líder sobre eles, né? Mal sabiam eles que o futuro de José já estava traçado, né? E que eles, Você quer querendo ou falar não, mais? ele realmente ia liderar sobre eles. Ele ia liderar sobre eles, né? Mas eles tiveram certeza quando eles viram aquilo. E a gente observa que a questão da roupagem, né, de José, ela aparece em vários momentos da vida dele, né? Quando José era assim, um menino tão imaturo, né? Eu não sei se ele era imaturo ou era um moleque abusado, ou as duas coisas, né? Às vezes eu penso assim, a gente pensa cada coisa, né? Mas eu digo assim, um moleque abusado no bom sentido, né? Um menino assim, maroto, né? Que o pai deu a túnica para ele, ao invés dele vestir, e no momento que ele percebeu que os irmãos não gostaram, né? Não acharam legal aquilo lá, ele se resguardar, não, ele ficou se apresentando para eles. Inclusive no Foi dia atrás que os de irmãos ver os irmãos, ele estava com a túnica. estavam com a bendita túnica. Então, quando os irmãos avistaram ele de longe, ele já tem aquele menino com aquela túnica. Ou seja, então eu acho que realmente nosso pai tem a intenção de que ele lidere, né, sobre toda a nossa família. E que foi que aconteceu tudo aquilo, né? Que jogaram no buraco, e, e daí Rubem, né, que era o primogênito, foi o único que não concordou, né, com a situação. Ele deu a ideia de jogar José no buraco, porque a intenção dele era que posteriormente ele ia lá e tirava José de lá. Mas por um motivo que a gente não sabe, Rubem não estava ali no momento em que eles venderam, né? A ideia de vender José surgiu da cabeça de Judá, e venderam o menino, né? Tiraram o menino do buraco e mandaram embora para o Egito, né? E E assim aí é que segue. começa toda a história dele se trilhando até chegar como o governador do Egito. Também foi uma trajetória lá naquele Egito, né? Não foi chegando de primeira. História, né? Não foi de primeira. Quando ele chegou lá, né? Que ele foi vendido como escravo, né? E o que eu acho interessante é que ele foi vendido para uma caravana de ismaelita. Quem eram os ismaelitas? Eram parentes dele. E não era parente das melhores relações, porque Ismael era o filho de Abraão com a escrava, né? Que até hoje, lá no Oriente Médio, existe ali Uma aquele rivalidade, né? conflito entre judeus e árabes, né? Que nasceu lá desse nascimento de Ismael, né? Que teve ali uma rivalidade entre ele e, e qual que é o outro mesmo? Esqueci, o irmão de Ismael, o Isaac, né? Isaac. É, É, até eu travei aqui agora. dali surgiu, então, essa rivalidade entre ismaelitas e os descendentes de Isaac, que, no caso, Jacó era o filho de Isaac, e quem comprou José eram os descendentes de Ismael. Então, ele já foi se dando mal no começo, né? Primeiro foi jogado no buraco. Depois, quando decidiram que não ia matar, mas iam vender, aí vendeu para os parentes inimigos. Então, já foi José com esses parentes. Chegando no Egito, ele foi, então, vendido para o oficial do faraó, né? E eu acho interessante que José chegou naquela casa,
por ali uns dias, de repente o senhor dele já viu que ele era um menino talentoso, tudo que ele colocava as mãos dava certo, era um moço muito capaz, muito inteligente, muito competente. E Potifar, assim, não tem futuro, eu vou mantê-lo comigo, né? E deixou todas as coisas, né, que ele tinha sob os cuidados de José, né? A casa, os servos, tudo naquela casa passava pela supervisão de José. Mas aí então acontece, né, o inesperado na vida de José. Aí de novo vem a confusão da veste. Né? Primeiro ele estava com a veste colorida, pegaram ele, jogaram no buraco, pegaram as vestes, a veste colorida, mataram o animal, ensanguentaram, mandaram. Aí José estava na casa de Potifar, muito bem, obrigado, dando tudo certo para ele, apesar da saudade, apesar da tristeza de ter sido vendido, Fazendo o rejeitado Potifar pelos seus prosperar, irmãos. inclusive, é uma coisa que vale Inclusive ele ressaltar. trabalhando, né? E o chefe prosperando, né? Que isso não é uma coisa assim, que não é Não é muito novidade, né? longe, né? Nunca foi novidade, desde os tempos antigos, né? Geralmente o trabalhador ele tem pouca paga do seu trabalho, né? Quem enriquece mais, Pior. né? A pessoa que é dona do empreendimento, né? Mas isso não veio ao caso. Ele fazia o trabalho dele com muita excelência. O que me chama a atenção em José é que ele era uma pessoa que tudo que ele fazia do seu melhor. Ele não fazia o melhor possível, ele fazia o melhor que podia. Eu acredito que essa seja uma dos motivos que levava José a ser tão próspero. Né? Em momento algum a Bíblia relata assim, que ele eu não vou trabalhar porque eu sou escravo, eu vou fazer de conta e tal. Não, ele assumia a responsabilidade, apesar de que ele não tinha, né, digamos assim, não tinha por que estar ali. O pai dele também era um homem próspero, mas ele foi vendido, ele estava naquela situação e ele, ao invés de ficar se lamentando, ele preferiu dar o seu melhor. E isso foi bom para ele, porque dali uns dias ele já não estava sendo tratado como escravo, né? Ele estava sendo tratado como alguém que era quase que parte daquela família, né? O Potifar Confiou nele, né? confiou nele, né? Colocou tudo assim, sob os cuidados dele. E aí vem o segundo episódio da Veste, né? A esposa de Potifar, né? Todo aquele rapaz bonito, né? Imagine, José tinha 17 anos, estava assim no início da sua juventude, né? Estava um rapaz em fase de crescimento ainda, né? E quanto tempo que ele estava na casa do Potifar, a gente não sabe. Mas pode ser que ele já estivesse lá há uns 5, 6 anos, né? Já era um rapaz grande, bonito, já tinha acabado de se formar. E a Bíblia diz que ele era um moço muito bonito. E a mulher de Potifar, então, interessou-se que ela queria, né, viver a vida com José assim, de maneira mais arriscada. Só que ele não quis, né? Ele não topou. Ele disse para ela: jamais vou fazer isso com você. Por dois motivos. Primeiro, que eu temo ao meu Deus. Né? Isso não é conduta de um homem que teme a Deus. E segundo, porque eu sou o servo do teu marido e ele confiou tudo a mim. Eu não posso, né, comprometer essa confiança que ele me deu, né? Mas, e aquela mulher, eu acredito que ela era uma mulher bonita, mimada, não era acostumada a ouvir não. E no momento que José disse não para ela, ela disse: é assim que você vai ver, né? Atacou José, ele correu, deixou a túnica de novo para trás, deixou a roupa para trás, e foi essa Sim. roupa que fez com que ele fosse parar na prisão. Aí eu fico pensando, né? Eu não sei o que passava pela cabeça dele, mas de repente ele disse: poxa vida, a minha túnica bonita que meu pai me deu, eu vi meus irmãos pegar na mão, ensanguentar e sei lá o que fizeram com ela. Agora eu tô aqui, essa mulher pega minha roupa e tá aqui gritando: socorro, socorro, esse homem me atacou de novo. E aí, né, José foi preso e ficou lá na prisão. De repente, ele já estava também liderando na prisão.
Onde José chegava, ele Isso eu não consigo conseguia. entender, porque assim, quando a gente pensa em prisão, você não pensa num local que não tem como ficar bom, né? Você já parou pra imaginar isso? Prisão é um lugar que é pra ficar ruim, um ambiente inóspito que fala, eu nem sei como é que é essa palavra, um ambiente Para ruim, chorar, mas não é mesmo pra assim ficar. lá, como é que é? É um lugar para chorar, não é para ficar fazendo coisa É, e aí boa, né? eu fico imaginando, o cara era muito usado por Deus pra conseguir melhorar a prisão. E ele conseguiu melhorar aquele caos, né, que era aquela prisão. E aquelas prisões daquele tempo era um calabouço, né? Não é igual às prisões que tem agora, digamos que seja no mesmo nível de terra ali. Era um buraco, né? Era o segundo buraco de José, né? Porque o primeiro os irmãos o colocaram, aí veio, foi José para o segundo buraco. Sim. Aí lá ele conseguiu a confiança do carcereiro também. Ele tinha a chave da prisão, e aí eu fico pensando, esses dias eu estava até brincando com os irmãos, né? Disseram assim, José tinha a chave da prisão e ele não fugiu. Aí eu disse para eles, fugir para onde? Para onde ele fugiria? Para onde que um escravo teria chance de ir? Né? Ele veio com uma caravana, ele não ia conseguir atravessar, percorrer toda aquela distância a pé até chegar na casa dele. Detalhe, E se ele mesmo chegasse se na casa dele, o chegasse, que ainda os irmãos iam os fazer? irmãos, é isso que eu ia falar, os irmãos aí que ia matar de verdade, né? Você apareceu, seu infeliz, vem aqui. Né? A gente estava contando que você já tinha morrido, mas e ele não fugiu, ele ficou por ali. Mas o que me chama a atenção em José é que ele era um homem de aproveitar a oportunidade. Né? Quando ele esteve com Potifar, ele deu o seu melhor, Potifar colocou ele como chefe e ele aproveitou a oportunidade. Foi chefe de boa na casa do Potifar. Na prisão também. Ele estava lá, de repente colocaram ele como chefe e ele aceitou. Ele podia muito bem dizer, é capaz que eu vou cuidar desses presos. Ah, se vira, vocês seus bandidos, eu não tenho nada com isso. Isso é obrigação sua. Não, mas ele topou, né? Ele topava as coisas. E ali também a coisa melhorou, porque onde ele estava, a coisa melhorava. Né? Às vezes eu fico pensando, o que tinha nele que era assim tão diferenciado, que tudo que ele colocava a mão, as coisas iam para frente, né? Aí, quando ele tá lá naquela prisão, as coisas melhoram. Daí, lá um dia, tá lá dois presos. Aí vem de novo os sonhos, né? José e os sonhos, José e a roupa, José e o buraco. Então, tinha várias coisas na vida dele que ia se repetindo, né? Era meio que cíclica. Aí, ele tá lá com aqueles moços e ele servia aqueles moços, né? Aqueles dois presos do rei. Aí, diz a história ali que José foi levar algo para eles e percebeu que eles estavam aborrecidos. E disse, o que aconteceu com vocês? Aí, né, que eles relataram, eu sonhei, aí o outro disse, também sonhei. E interessante que o primeiro sonhou, e daí José interpretou o sonho, e foi uma interpretação legal, né? Aí o Ela outro falou, disse, nossa, é então, agora que a minha vai ser boa também. vou contar o sonho também, mas para ele não foi muito legal, né? Porque ele foi executado de acordo, José interpretou os sonhos dele. E aí José disse para aquele que saiu, ele falou assim, olha, em 3 dias você vai sair daqui, mas não esqueça de mim, hein? Fala para o faraó que eu sou hebreu e que eu estou preso aqui injustamente. E olha como que ele era um menino ousado, né? Ele estava preso, mas ele teve coragem de mandar recado para o faraó. Ele não mandou o recado para qualquer pessoa. Porque o faraó, naquele tempo, não era como hoje nossos governantes, né? Que nós temos governantes civis, num regime democrático. Se você conseguir chegar perto dele, por lá a segurança chegar perto dele, você pode conversar com ele. Mas os faraós, não, eles eram considerados deuses. Ele era o Deus vivo, o Deus na terra. E José mandou recado para o faraó. Sou daqui não, vim lá da terra dos hebreus. Ah, meu pai é um homem bem legal, fala para ele um pouquinho, não tenho culpa de nada, não tenho culpa no cartório. Não esquece de mim, tá bom? Fala de mim pro faraó. E quando aquele moço foi lá pro palácio, né? Ah, esqueceu de José. Ah, quem é José, né? Deve ter pensado, nem deve ter pensado nada, né? Simplesmente esqueceu. Depois de 2 anos, tá lá o faraó perturbado, daí o faraó disse assim, olha, sonhei.
Porque os egípcios, eles tinham esse costume também, essa tradição de dar atenção aos sonhos, né? Não só os egípcios, né? Mas a gente vê também que a família de José, eles davam atenção ao que sonhavam. Então, era uma cultura daqueles povos. Sonhei. Estava vindo 7 vacas magras. Não, primeiro, 7 vacas As gordas. gordas, belas e formosas que subiam do Nilo. Aí surgiram 7 vacas magras, feias, comeram as vacas gordas. Mas a vaca magra não ficou bonita, continuou sendo feia. Aí depois 7 espigas magras, 7 espigas cheias e bonitas. Aí veio um vento oriental e queimou as espigas, secaram tudo. E as espigas magras comeram as espigas cheias. Aí eu fico imaginando, né? Como que eu será uma espiga que come a outra, né? Mas eu Também acredito pergunto que isso isso. seja convivência com criança, né? De pensar essas coisas. Como que uma Ai, ai. espiga comeu a Como outra? explica isso pra criança, tia? Me diz. Como que explica É, isso pra criança? é um tipo de pergunta que as crianças fazem pra gente, né? Se eu estiver Ai, contando essa muito história para bom. eles, com certeza eles diriam, mas como que essa espiga comeu a outra, né? Olha, eu não sei como essa espiga comeu a outra, mas o certo é que ela comeu. E aí o faraó tá ali perturbado com os sonhos e chama os sábios e fala com eles e eles não conseguem explicar o que aconteceu. Aí, de repente, o moço que tinha saído da prisão disse: me veio uma lembrança. Hoje me lembro dos meus pecados. Né? Ele disse assim: poxa vida, como que eu fui esquecer? Olha, lá na prisão tinha um jovem hebreu e ele sabe interpretar sonhos. Ele interpretou tanto o meu sonho quanto o do meu colega que estava comigo. Olha, e deu certinho. Eu retornei ao palácio, o meu colega morreu. Aí então o faraó manda chamar José, né? Tira José do buraco, vai José saindo do buraco de novo. Tira Põe José do outras vestes calabouço, nele. Mais uma vez entre as vestes. colocou de novo a roupa dele e foi diante do faraó. E então o faraó relata o sonho e José dá a interpretação. E o que eu acho assim incrível naquela interpretação é que José fala para o faraó assim: olha, você teve o mesmo sonho. Acontece que você sonhou 2 vezes porque Deus já determinou que ele vai fazer isso e ele tem pressa. Aí eu fico pensando, por que Deus determinou fazer isso? Por que Deus tem pressa? Por que Deus faria o Egito passar por 7 anos de fartura, depois por 7 anos de fome? Né? Então, são assim as perguntas da vida que a gente não tem resposta. Por que Deus fez isso? Eu que vou saber, não sei. Né? O certo é que ele, além de fazer, ele avisou. Ele disse, Sim. deu os sonhos para o faraó e isso vai acontecer. Então José disse, Deus tem pressa, então você procure um homem sábio, né? Tem uma versão que diz um homem criterioso e sábio e coloque para administrar as finanças do Egito. Né? Não era qualquer pessoa, deveria ser uma pessoa criteriosa e sábia. Eu acredito que José só faltou dizer aqui, eu, Bem eu isso. sou um menino sábio, Pode sou perguntar, e por onde eu criterioso. passei, o negócio deu certo. Por onde eu passei, as coisas ficaram muito boas, né? Ai, ai. E ele disse assim, daí fala para esse homem que ele deverá juntar 1/5 de toda a produção que o Egito produziu nesses 7 anos Sim. e, e guardar, né? E aí eu fico pensando assim, por que aconteceu essa fome? Não sei. Aí, às vezes, a gente se pergunta na vida, por que isso aconteceu comigo? Foi porque Deus não me abençoou? Foi porque o diabo me atacou? Porque foi o meu amigo? Porque foi meu irmão? Foi minha mãe? Não. Tem coisas que a gente simplesmente não sabe. Tem umas coisas que não estão na nossa agenda, que às vezes está só na agenda de Deus, e a gente desconhece. No caso do Egito, Deus resolveu revelar, mas tem coisa que a gente não sabe. Né? Eu fico pensando Jó. Né? Jó também passou por uma dificuldade muito grande. E ele ficava se perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Não
tinha resposta. Aquilo simplesmente não estava na agenda de Jó e ele não entendia. Assim como nós, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não temos resposta, né? Nós temos muitas perguntas e poucas respostas. E aí aquilo tudo aconteceu e o faraó disse assim, né? O faraó conversou com os seus conselheiros, disse assim, quem que a gente vai encontrar tão sábio quanto esse moço? Sim, E o que eu achei interessante é que o faraó percebeu que ele disse assim, quem é tão sábio quanto esse moço, que o Espírito de Deus sim. habita nele. Aqui, José E nos dá uma assim, estratégia muito boa. Pode falar. e além do mais, que o faraó disse, o faraó era considerado Deus, né? Sim, O Egito tinha inúmeros deuses, inclusive, entre eles, o o faraó era faraó. considerado Deus. E José teve a coragem de falar para o faraó assim, olha, Deus vai fazer isso. Ou seja, José não fugiu dos princípios dele. Ele acreditava num Deus diferente. Ele não era uma pessoa que acreditava em vários deuses, né? E o faraó percebeu que José não estava por brincadeira, né? E aí ele colocou assim, uma estratégia muito interessante que seria poupar, né, os 20% de tudo que ganhava. E isso a gente pode tomar por lição também. Nós não podemos gastar tudo que nós ganhamos. Por quê? Porque a vida ela é cíclica, a vida não é linear. Assim como acontece noite, dia, seca, tempo chuvoso, Vou dar um outono, exemplo. inverno, Quem estava verão. preparado há 2 anos que a gente ia enfrentar, na verdade 3, né, agora no final do ano de 2022, que a gente ia enfrentar uma pandemia. Ninguém Quem estava diria, né? pronto. Quem Não estava na imaginaria que era nossa uma coisa agenda, que iria afetar o mundo inteiro? Então ele traz né? aqui Não para a estava gente, na porque nossa agenda. exatamente. São crises que às vezes, é o que a senhora falou, tem coisas que a gente não vai entender, elas simplesmente acontecem. Então resta a nós em pegar esses exemplos da Bíblia e aplicar nas nossas vidas para nos prevenir, que nem ele fez. Porque, por exemplo, se ele não tivesse interpretado esse sonho, ou até mesmo sabendo o que ia acontecer, não tivesse dado ligança, não falado pelo faraó, eles viveram 7 anos seguintes muito bons. Eles poderiam muito bem ter pegado esse dinheiro, torrado tudo, ficado muito feliz, né? Tem gente que às vezes a gente recebe um pouquinho a mais, a gente já dá aquela gastada, né? Já, né? Eu falo por mim mesmo, que às vezes a gente E já. a gente pensa assim, eu recebi X de aumento. A É, gente nunca pensa assim, já que eu não estou vivendo com esse dinheiro, né? Eu estava vivendo sem ele, eu vou aproveitar e vou guardar. Não, a gente já faz mil planos. Se a gente ganha X de aumento, a gente já planeja gastar Y, né? E isso é uma coisa que é uma sabedoria que José tinha, de guardar, de poupar, de não. E eu acredito que José pode ter aprendido isso com o pai dele, porque lá na história diz que depois de 2 anos que a fome veio, é que os irmãos dele apareceram. então Então eles ele também conseguiu, pouparam para conseguir aguentar esses 2 anos. ele conseguiu se manter 2 anos, porque às vezes eu fico pensando assim, se hoje eu parasse de receber a minha renda, quanto tempo eu ia conseguir sobreviver com o que eu tenho guardado? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque Sim. imprevisto acontece na vida de todo mundo. Jacó conseguiu viver 2 anos com uma família numerosa, que era uma família grande. E um monte de Quando eles bicho também para migraram para o comer. Egito, eles foram com 70 pessoas. Ou seja, era uma família imensa. E eles conseguiram sobreviver 2 anos de fome. Né? E sem aviso nenhum, José não estava lá para alertar. Né? Isso eu então acredito que é uma coisa que José tem aprendido com seu pai, né? E daí, né, ele disse, olha, vocês vão ter que poupar. E o que eu acho assim interessante, que a partir do momento que o faraó colocou José como administrador do Egito, né, como governador do Egito, de novo trocou a roupa dele, colocou uma roupa de linho fino, né, colocou uma joia no seu pescoço, lhe deu uma esposa, e José não foi para casa curtir a vida, né? Não foi para casa curtir as roupas finas, ele foi trabalhar, É né? isso que Diz que tá. ele percorreu todo o Egito.
E ele podia muito bem delegar pessoas. Abaixo do faraó, ele era a pessoa que tinha mais poder no Egito. Ele podia muito bem ter delegado esse serviço a várias pessoas, né? Nomear um, nomear o outro, dizer, olha, você vai para a região norte, você vai para a região sul, você vai para leste, você vai para oeste, e vai lá e pega o quinto da produção, né? Pega a porcentagem que eu determinei que seja recolhida, vocês construam silos, vocês construam armazéns e coloca esse mantimento lá. Não, José foi, né? Ele não ficou lá Tem no preguiça. palácio. Aqui entra Ele não aquela ficou no frase palácio bem, esperando. bem bonita de Provérbios, né? Vai ter com a formiga, ó, Ó, preguiçoso, preguiçoso. vai Porque muitas vezes trabalhar, a gente gosta de ganhar um dinheiro, mas tem uma preguiça, né? Falar que dá, inclusive, um né? conselho A para os preguiça mais nossa de cada novos. dia, Ah, a preguiça nossa. O problema é a que a preguiça preguiça nossa nossa de não cada conquista dia. o pão nosso. Livrai-nos dela, porque ela é terrível. E É, eu eu sempre falo que digo até assim, ela fez nunca umas foi. anotações sobre a chamada sabedoria financeira. Se a gente não busca, não tem como cair do céu. Eu lembro até, eu tinha, você lembra do Esmiliguido? Tinha uma tirinha do Esmiliguido que o Piriá tava assim: ó Deus, me ajude na prova de matemática. Aí de repente caiu um livro do céu. Aí a voz de Na Deus cabeça lá dele. escrito na tirinha, vai estudar. Então, às vezes, a gente fala assim, não, porque eu vou orar e Deus vai entrar com a providência. Deus vai mudar a minha sorte, vai vir, como é que é, sorte de bênçãos para minha casa. E não se mexe, e não busca, e Deus não já vai entrou com a trabalhar. providência. A Já dá providência o se chama trabalho. trabalho. Exato, é É, isso que eu a penso também. providência se chama correr atrás do prejuízo. A gente Se a entende que gente tem for dar situações. importância, Pode falar, se desculpa, a gente Ti. for dar importância para a preguiça, a gente não levanta do lugar. A Isso é gente fica verdade. ali esperando a vida passar, mas não é assim que as coisas funcionam. O antídoto contra a preguiça se chama trabalho. É o Exatamente. único. Não tem exorcismo para preguiça. O exorcismo para preguiça é trabalho, é responsabilidade, né? Eu sempre costumo dizer, com preguiça ou sem preguiça eu vou trabalhar, porque se tem momentos que se a gente for esperar a preguiça sair, não Não trabalha, vai. não. Então, o remédio para preguiça é trabalho, responsabilidade, assumir responsabilidade. Né? E foi o que ele assumiu. A partir do momento que o faraó disse para ele, olha, você é responsável por isso, ele assumiu essa responsabilidade. Ele andou o Egito inteiro, né? Ele não ficou escorando nos outros, esperando pelo que os outros iam fazer. Ele podia muito bem ter se enchido, se vangloriado. Agora eu sou o governador e vocês me obedeçam. Você vai para lá, você vai para cá, você faz isso. Não, ele foi. Por quê? Porque aquilo foi delegado a ele. Então, Sim, ele foi ao trabalho, ele foi à luta. E muitas vezes também a gente vai ao trabalho, a gente vai à luta, mas a gente não sabe administrar as coisas que a gente tem. Né? Já pensou nesses 7 anos de fartura, eles dissessem, agora é sobre água fresca, vamos churrasquear, vamos festar, porque isso aqui nunca vai acabar. Mas assim, a vida ela não é linear, né? Ela passa por ciclos. Então, o tempo de fartura tem, o tempo de necessidade também tem, o tempo de doença tem, o tempo de saúde tem. E não é maldição. Assim é a vida. Né? Não é sim, porque a gente está sofrendo e fica, meu Deus, o que, que aconteceu comigo? Por que, que eu estou sofrendo? O que, que eu fiz para merecer? Por que, que Deus está me castigando? Não, não é castigo. A vida é assim. Não é sim. porque Deus está castigando ninguém, não. A vida é assim, né? O próprio Eclesiastes diz: tem tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de amor, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então a vida tem desses ciclos. E na época das vacas gordas, a gente tem que o quê? Tem que guardar e se precaver. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou guardar porque é Deus que cuida de mim. Exatamente. Deus cuida da gente, nos dando inteligência, nos dando capacidade de raciocinar, nos dando Saúde capacidade para ir de trabalhar. calcular, Imagina a pessoa que não tem saúde. Só né? o Que não fato de tenha Deus te dar saúde, né? Que não saúde tenha já um está dizendo alguma trabalho, coisa. né? Que não tenha um trabalho. Eu sempre me pergunto assim, por que as pessoas são ricas? É uma pergunta que eu sempre me faço.
que, aliás, também eu ainda não consegui ter a resposta, Quando você né? Mas descobrir, se você me alguém fala, puder, por favor, me nos dá a avisem. receita. Por que as pessoas estão ricas? Né? Aí tem muita gente que do alto da sua arrogância fala, eu sou rico porque eu trabalho. Também. Mas não é só por isso. Porque você que está me ouvindo, e você, Evelyn, também, você há de convir comigo que tem muitas pessoas que trabalham muito mais do que eu. E materialmente falando, né? Às vezes Uhum, elas têm menos. sim. Assim como tem pessoas, muitas pessoas, que trabalham muito menos do que eu. E tem E elas mais. têm mais. Então, não é o trabalho que enriquece. O trabalho é apenas algo que faz parte, né? Mas o que enriquece as pessoas, né? Tem as questões sociais, tem as oportunidades, tem N fatores, né? Mas agora não é porque a gente não tem uma resposta, porque eu não sou rico, eu vou deixar de trabalhar, né? Afinal, se trabalhando às vezes não é tão fácil, imagine se ficar Imagina sem esperando, trabalhar. né? Imagine sem trabalhar. Então a gente tem que trabalhar e principalmente a gente tem que aprender o quê? A cuidar das coisas que a gente tem. A gente tem que ter planejamento. Administrar. Eu sempre digo, planejamento é uma coisa assim essencial na vida de todo ser humano. O próprio Jesus Mesmo fala no sobre próprio, isso. mesmo no próprio trabalho. Se eu, por exemplo, eu não tenho como fazer o meu trabalho sem planejamento. Eu tenho que sentar, pensar o que, que eu vou fazer, como que eu vou, que estratégia eu vou usar para alcançar os meus objetivos. Então, a gente tem que ter planejamento. E uma ideia legal que José colocou no planejamento foi o quê? Guarde 20%. E você já pensou quanto que dá 20% do seu ganho, né? 20% da sua renda, você guardando isso ao longo de um ano, ao longo de 2, 10 anos, igual foram 7 anos, né? De fome. E isso deu muita coisa. Ali na história bíblica diz que José começou indo de cidade em cidade, juntando, guardando em celeiros. De repente ele parou de contar, porque era muita coisa, era muita produção. E então a gente tem que ter planejamento, e isso é uma coisa que o próprio Jesus disse. Ele falou assim, no Evangelho de Lucas, Jesus falou assim: pois qual é o homem que, querendo construir uma torre, primeiro ele não se assenta e começa a fazer cálculos. Quanto ele vai gastar? Quanto tempo ele vai levar para construir? Que tipo de material ele vai usar? Então, o planejamento é fundamental na vida financeira da gente. A gente tem que planejar. É lógico que tem coisas que saem do controle da gente. Né? Igual eu disse, tem coisas que não está na nossa agenda. Acontece Mas emergência, né? acontece, emergências acontecem, mas é exatamente por isso que a gente tem que planejar. E daí Jesus disse assim, porque se ele não se sentar e não planejar e não fizer esse cálculo, ele vai parar a construção pelo meio. E daí as pessoas que passarem vão dizer, ah, esse homem é insensato, ele começou e não terminou, porque ele não teve planejamento suficiente. E às vezes a gente gosta muito de reclamar da vida, dizer, ah, porque Deus me abençoa, Deus não me abençoa, eu trabalho tanto, eu sou honesto, mas Deus me abençoa porque eu estou Uma passando por essa coisa, dificuldade. não sei se a senhora já escutou isso, mas, por exemplo, eu já ouvi uma vez falarem bem assim, mas eu sou tão fiel nos meus dízimos, eu dizimo certinho, eu cumpro o que Deus, né, falou lá na Bíblia, tá escrito lá, tem várias passagens que tem sobre o dízimo. Inclusive, se a gente fosse entrar nesse tema, ainda iria demorar mais ainda, mas a gente vai deixar para falar só sobre administração hoje. Né, que é um princípio bíblico. O dízimo é um É, princípio bíblico. Só que eu fico vendo assim, às vezes, gente, você pode dizimar, fazer bonitinho, cumprir o que a Bíblia traz como princípio, mas se você não souber administrar, não adianta nada. O não que vai você faz adiantar. com seus 90%? É os 90 que conta ali, né? Tem que saber ter essa administração. Tem gente que, por exemplo, Se gasta a mais do que ganha, vai só passando cartão na fatura. Inclusive, é uma coisa que está escrito lá em Provérbios, ó, até marquei ele aqui, ó, 21, 20, que diz bem assim, ó, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato devora. Então, se a gente não usa de estratégia mesmo, de economizar, não estou falando de ser mão de vaca, né? Porque tem certas coisas que a gente sabe que a gente é precisa. nessa vida miserável, né? Isso.
Até porque a própria Bíblia diz que a gente deve desfrutar do trabalho da gente, né? Que a recompensa que a gente tem do trabalho da gente são as coisas boas que a gente gosta de fazer e faz, né? Com Sim. o fruto do nosso trabalho, né? Mas isso não pode deixar, né, tirar de nós o nosso planejamento, né? A gente tem que planejar mesmo. A gente tem que fazer, tem que ser criterioso, igual o José foi. Tem que se sentar, calcular, bom, quanto que eu gasto com energia, quanto que eu gasto com água, quanto que eu gasto com aluguel, quanto que eu gasto com combustível. Então, são todas coisas que a gente tem que colocar ali certinho, né? Quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que eu vou gastar com a saúde, com a educação das crianças e por aí vai, todos os gastos. Ah, mas então esse mês vou ficar no vermelho, não vai dar. Então o que, que eu vou cortar? Vou cortar isso, cortar aqui, cortar aqui. Do que dessas coisas que eu tenho, que é possível fazer um corte? Né? Às vezes a pessoa ganha tão pouquinho que é difícil cortar. Né? É Sim. difícil cortar, porque né, a gente sabe assim, as condições financeiras que a grande maioria da população vive, são condições terríveis, né? São condições difíceis. Não tem para onde cortar. Às vezes a pessoa já está passando fome, mas eu estou falando assim daquela pessoa que é assalariada, que é empregada ou que é autônoma, mas enfim, que tenha uma renda, né? E, inclusive, essas pessoas que passam por necessidade, uma coisa assim que fala forte assim, no meu coração, um dos responsáveis por isso somos, inclusive, nós, né? Porque quando Jesus estava ensinando, ele disse sobre a generosidade, ele disse o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? E eu fico pensando, se o pai é nosso, o pão é nosso, a gente tem que dividir esse pão, né? É uma coisa que a gente nunca deve esquecer, a generosidade com as pessoas que estão à nossa volta, né? Que são mais necessitadas. Então, a gente precisa de planejamento e a gente precisa também ver as pessoas, né, que estão à nossa volta, né, que às vezes passam Isso, inclusive, quando a gente fala sobre prosperidade, isso é uma coisa bíblica, quando está lá em Provérbios 11:25, fala assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. E está falando sobre isso, sobre você ter, mas você também poder disponibilizar para quem não tem. Tem a ver ali com a generosidade. estender a mão, né, para os mais necessitados, né, com ser generoso. Inclusive, essa questão do dízimo, né, a gente fica pensando assim, porque o dízimo vai fazer diferença? É um mandamento, né? O dízimo é um mandamento assim anterior à lei, né? Quando existiu ali o Pentateuco, quando Moisés escreveu o Pentateuco, a questão do dízimo já existia antes que Israel fosse, né, organizada enquanto nação. Essa questão já existia, né? Abraão dizimou para Melquisedeque, os povos Jacó. antigos tinham que dizimar para as suas divindades, né? Para os reis. E então Moisés só veio regulamentando uma coisa que já existia, né? E ali naquela regulamentação de Moisés, a gente observa ali no mínimo 3 objetivos para o dízimo, né? Que um era o serviço do templo, né? O cuidado do templo, dos sacerdotes, dos levitas, a manutenção do templo. O outro objetivo era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados, né? E o terceiro objetivo do dízimo era o quê? Fazer festa, né? É uma coisa assim muito engraçada que eu acho muito legal, porque diz lá, acho que é Deuteronômio, que diz assim, tem um lugar lá que Moisés regulamentou, e ele disse assim: vocês peguem o dízimo de vocês e leve para o templo e vai fazer festa. E se for muito longe para vocês levarem, vende, pega o dinheiro, vai para o templo, chega lá na cidade, vocês compram o que vocês quiserem e vão comer, vão beber, vai fazer festa, né? Que se fosse nos nossos dias, ia dizer, vai comer churrasco, maionese, vai E um tomar bebida detalhe, que gostosa que você gosta, é comer uma coisa que, sorvete com os filhos. inclusive, tá lá na hora quando fala sobre os que comiam demais, lembra lá nas cartas, quando Paulo. Tá lá em E Coríntios, ele né? começa a regular: opa, gente, vocês estão errados aqui, vamos voltar lá onde todos, né? A comunhão era Voltar, né? igualitária.
Inclusive, o próprio dízimo, um dos objetivos é esse, né, de fazer festa, e um dos objetivos do dízimo é cuidar dos necessitados, né? Hoje nós vivemos dias que, às vezes, a gente vê que não são todos os objetivos que a Bíblia coloca, né, que regulamenta, para os quais o dízimo é destinado, né? Mas tinha esses destinos, né? Inclusive, lá em Malaquias 3:10, né, que é um texto muito citado sobre dízimo, né? Se a gente for ler o contexto ali, está dizendo que é porque eles não estavam cuidando dos órfãos, ou seja, eles não estavam cuidando dos mais necessitados. Então, um dos objetivos é esse, né? Fazer a partilha, né, dos bens. Não permitir que as pessoas que estão ao redor daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus, que essas pessoas passem por necessidade. Porque os filhos e filhas de Deus têm que ter o DNA do seu pai, né? Todo Sim. filho tem o DNA do pai. Se o pai é bom, o filho tem que ser bom, né? Se o pai dá de graça todas as coisas, né? Deus deu de graça tudo, deu a vida, deu saúde, deu uma família, né? As melhores coisas, as coisas mais preciosas da nossa vida, a gente não paga por elas, né? A gente não paga pelo ar, a gente não paga pela alegria, a gente não paga pela família, pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, a gente não paga por isso. Se alguém chegasse na gente e dissesse assim, te dou 1 milhão pela sua alegria, não paga. Vale a Te pena. dou 1 milhão pela sua saúde, não paga. Então, Deus nos deu tudo de bom, de graça, né? Então, as melhores coisas da vida são de graça. Então, Deus é um pai amoroso, um pai bom, e Ele espera que nós, os seus filhos, também sejamos iguais a Ele, né? Que tenhamos compaixão dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, né? É isso aí. E é por aí. E, gente, como uma última dica, eu queria falar para vocês. Peça discernimento para, olha, beleza, eu tenho aqui meu dinheirinho, eu estou planejando fazer coisas, mas como fazer? Estou sem saber. Peça discernimento. Deus abre, né, tia, o nosso entendimento para saber o que fazer. Porque ele nos quer bem, como a tia falou assim, ele nos dá coisa, ele é um pai amoroso, ele não quer a gente mal, capengando. Pelo contrário, o que ele reservou pra Deus gente, não é aquele velho com o pau na mão para bater nas pessoas, né? tem Para gente que tem matar essa os seres imagem de humanos. Deus, né? Um Deus Tem bem. pessoas que acham que Deus é um Deus vingativo, né? Deus é um Deus cheio de graça, cheio de amor, né? E que nós deveríamos ter o DNA dele, né? A Exato. gente, digamos assim, labuta para ter, né? Infelizmente a gente não tem, mas a gente pede para o Espírito Santo gerar o fruto dele na gente e nos levar a ser semelhantes ao nosso Pai, até o DNA do nosso Pai, né? Nosso É Pai que é isso aí. Deus, nosso Pai que é amoroso, nosso Pai que é bom. Inclusive, Tiago, ele disse assim, que a gente, se a gente vê o irmão passando por dificuldade e disser para ele assim, vai com Deus, Deus te abençoe, grande coisa. Deus te abençoe não enche barriga de ninguém. Né? O que a gente tem que fazer é o quê? É acudir, né? Estender a mão. É E no isso aí. momento que a pessoa está ali passando por dificuldade, e inclusive o próprio Tiago, ele falou assim, se vocês não têm sabedoria, peça a Deus que ele dá e não lance em rosto disso. Então, no momento assim que a gente fala assim, poxa, eu tô tendo dificuldade aqui, vamos pedir a Deus que nos guie, que nos dirige, que nos dê sabedoria, né? Pedir a Deus Ser essa um bom sabedoria. administrador, assim como José foi. Mas olha, Assim como gente, José. a gente aprendeu muita dica hoje aqui. José, eu falo que é um dos exemplos bem bacana que a gente tem na Bíblia sobre administrar. Por isso que eu falei esse termo, cuide das suas finanças, busque entrar em 2023 aí planejando, olha, pode começar agora em dezembro também, né, que eu sei que tem as festas do meio do final Você do tem ano aí. planeja, igual já falou, senta, Senta e planeja planeja. certinho. Olha, até tal E data eu quero isso, então vou lá fazer os cortes no que eu acho que não é necessário, guardar meus 20%, cumprir as ordenanças bíblicas e fazer também a administração. às vezes a gente pensa assim, mas eu vou cortar o quê? Né? Mas às vezes a gente deixa de observar aquela lâmpada que está acesa num lugar que não tem ninguém. A televisão que está ligada falando sozinha. O ar-condicionado que está ligado no quarto, você está lá na sala. São mínimas coisas. A Sim, torneira que você vai escovar os dentes e deixa ela lá ligada, vazando água.
É tudo coisa que custa dinheiro, é tudo coisa que custa o seu suor, que custa o Sim. meu suor, que para aquilo estar na minha casa, eu tenho que pagar por aquilo. Então, às vezes, são mínimas coisas que a gente pode cortar, né? Não é grandes coisas, Mas né? Para faz quem diferença. Pode fazer o teste aí mas e faz começar a pagar as diferença. energias para vocês verem como é que faz diferença no final do mês. Ai, ai. Para ver se comece a Ah, ligar o ar-condicionado só quando você sentir calor, não para ouvir o barulho do ar. é Né? Porque a gente verdade. tem essas manias, né? Ah, se eu não ouvir o barulho, eu não durmo. Se eu não ouvir o barulho do ventilador, eu não durmo. É Então, verdade. são coisas simples, né? Que pode fazer, digamos, uma pequena diferença na vida da gente. Eu sempre costumo brincar e tem pessoas que falam assim: olha, para eu colocar a minha vida financeira em dias, eu tinha que ter um aumento aí de 100%. E aí eu brinco, né, e falo para as pessoas, assim, pessoas que eu tenho liberdade de brincar com elas, tipo assim, não, para você, na verdade, você não precisa ter um aumento de 100% na sua renda, você tem que ter um corte de 50%. Porque você é um tipo de pessoa que ganha 1.000 e gasta 2. Então, se você tiver um corte de 50%, você 50% vai vai ganhar só bater. 500. Ao invés de você se endividar com 1.000, você vai se endividar só com 500. É isso Mas aí. isso é brincadeira, né? Mas é uma coisa assim a se pensar, né? A gente tem que realmente calcular as coisas, tem que ter muito cuidado com as nossas finanças, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo no país, né? Que é um momento assim, de turbulência, muitas pessoas com incerteza, algumas pessoas já passando por dificuldades, né? Financeiras, do que aconteceu e tem coisas assim que não está na nossa agenda. Entrega na mão de Deus. Calcula, peça a Deus sabedoria, entrega nas mãos dele. É isso Porque aí. daí Resumiu o tudo. resto Vai dar tudo certo. vai indo. Ai, tia, muito obrigada por topar participar. Eu vou só mandar um alôzinho para quem eu vi que entrou aqui, ó, rapidinho, a Valéria. A Valéria, inclusive, mandou mensagem para mim, para me falar que está acompanhando as lives. Um beijo, tá? Manda um beijo para minhas cria aí. Ela diz que. Cadê? Deixa eu ver o comentário dela aqui. O Alan também está aqui, falando bem assim, tia, que ele está no nosso clube, mas se a gente quiser expulsar ele do clube, ele está aceitando. Ah, até eu queria sair. Ah, a Valéria disse que amo a Ana, Ah, vou dizer saudades. para ele que se ele souber quem é o chefe, né, que Vai tem o expulsar a poder de gente? expulsar, eu Vamos estou logo nós aceitando três. também. A Valéria mandou assim: ama a Ana, saudades. Ai, beijo, Valéria, O querida. Yuri Um também beijo. mandou assim: Pastora Ana. Oi, Yuri, Deus te abençoe. Ai, ai, mas é isso aí, tia. Muito obrigada. Gente, quero agradecer a todo mundo aí que já acompanhou. Tem uns que entraram, saíram, outros que estão entrando agora. Muito obrigada. Continuem ligadinhos no Story, que eu sempre vou postar quem são os convidados. Eu achei, assim, hoje, ó, sensacional também. Ainda tem muita coisa boa pela frente, tá? Quem não viu as lives anteriores, estão todas salvas no meu perfil. E fiquem atentos aí para a gente conseguir ter um nosso ano, mudar as nossas atitudes e ter um ano abençoado pela graça de Deus. Muito obrigada, tia. Gente, Deus abençoe vocês, né, que nos ouviram, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, que a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vocês. Nunca se esqueçam que nós temos um companheiro fiel, que é o Espírito Santo, né? Jesus um dia ele disse assim: ó, vós sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse guia que vai nos guiar a toda a verdade, vai nos dirigir, vai nos fazer sábios. E, acima de tudo, ele vai fazer que cada dia mais você se pareça com Jesus Cristo ressurreto. E, Evelyn, muito obrigado. Deus abençoe, minha querida, minha linda. Um Ai. beijo para você. Deus Tia, abençoe, ó, só irmãos. para finalizar, o Marcos está postando, falando bem assim: quero meu frango, pastora Ana. Ah, pode deixar. Vou fazer o frango, sim. Me Tá, chama. Gabi? Você vem mesmo comer o frango. Ai, ai. Um abraço, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, Evelyn. Deus abençoe a Até todos. mais. Um abraço. Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo aí que participou. Eu aguardo vocês para as próximas lives, tá bom? Até mais.